Então, pronto. Aqui, nós temos, então, ó, primeiro quadrante que vai do 0 até o 90. O segundo quadrante que vai... Isso aqui, gente, no sentido horário, que é o sentido positivo. Se eu rodar para cá, aí é negativo, tá? Então, positivo, ó, 0, 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Se eu rodasse para cá, olha só, 360 menos 90, 270. 270 menos 90, 180. 180 menos 90, 90, entendeu? Então, aqui sentido positivo e aqui sentido negativo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como aqui tá muito embolado, tá vendo? Eu vou passar a fazer um outro círculo aqui pra gente entender o seno e o cosseno. Então, vamos lá. Lembra do x e do y? X e o y. Aí eu vou traçar o círculo aqui, no caso a circunferência, certo? Aí, nessa circunferência, que é a circunferência trigonométrica, você vai considerar o seguinte, esse eixo aqui do x, ó, ele é chamado do eixo dos senos. E o eixo, o eixo do cosseno. E esse aqui é o eixo do seno. Aqui do lado, ó, depois, mais pra frente, vocês vão estudar, é o eixo da tangente, mas eu nem vou colocar aqui para não confundir. Então, pronto. Cosseno e seno. O que vocês vão imaginar agora, ó? Esquece aqueles graus, aqui dali você já tem que ter memorizado, que aqui é 0, que aqui é 90, isso aí você já tem que ter memorizado. Vamos analisar aqui agora, ó. Imagina só o gráfico. Aqui não é o 0? Aqui vai ser 1, aqui vai ser o menos 1. Para cima vai ser 1, para baixo vai ser menos 1. Aí eu traço o círculo. Então, esse círculo, que eu falo círculo trigonométrico, lembra que eu falei que ele vai ser um pi-rad? Então, ele vai ter como se fosse um pi-rad de raio, vamos dizer assim. Então, aqui vai ser 1 menos 1, 1 menos 1. Ele só vai variar entre 1 e menos 1, entendeu? Sempre assim. Então, o que você vai concluir? O cosseno não é esse aqui? Então, todos esses valores que estão aqui, ó, são valores de cosseno. Ele vai ser o máximo 1 e o mínimo menos 1. Não vai ter cosseno de qualquer ângulo que vai dar 2. O cosseno de qualquer ângulo, o máximo que vai dar vai ser 1. O seno, a mesma coisa. Aí eu vou analisar esse ângulo aqui, ó. Esse eixo aqui. O máximo que o seno vai ser é 1 e o mínimo menos 1. Aí, Mirella, eu não estou entendendo. Me explica como que eu vou ver isso aqui. Por exemplo, vamos pegar no círculo trigonométrico aqui, quanto que vale, se eu perguntasse para vocês, gente, quanto que vale o seno de 90 graus? Ou quanto que vale o seno de π sobre 2, que é a mesma coisa, né? Um está em radiano e o outro está em grau. O seno de 90, você vai ter que analisar aqui, ó. Aonde que está o 90? Aqui, ó. 0, 90. O 90 não está aqui, ó. Qual que é o valor do seno nesse ponto aqui? 1. Então, o seno de 90 vai valer 1. Agora, se eu perguntasse para você, gente, mas e o cosseno de 90? Vocês vão olhar, ó. 0, 90. Então, 90 está aqui. Aí você vai analisar para mim. O cosseno tá passando ali? Ele encosta ali naquele ponto? O ponto tá aqui, o cosseno tá passando aqui. Não encosta, ou seja, não tem relação nenhuma. Então, significa que no 90 não existe cosseno, não passa o cosseno. Então, é 0. Deu para entender? Vamos pegar um outro exemplo. Ah, Mirella, então vamos lá. Seno de 180, quanto vai ser? Aí você vai analisar, ó. 0, 90, 180. 180. O seno, nesse ponto aqui, passa seno aqui? Olha só, o seno passa aqui, ó. O ponto tá aqui. Então, não encosta, ou seja, 0. Agora, o cosseno de 180. Aí você vai olhar, cosseno de 180. O cosseno encosta aqui? Encosta. Qual ponto? Menos 1. Só que existe alguns ângulos, por exemplo... Ah, Mirella, então me responde agora quanto que vai ser o seno de 30, por exemplo.
Aí você vai ter que olhar, ó, 0, o 30 vai estar aqui mais ou menos, ó. Aí você vai ter que pensar, gente, mas o seno de 30... Aí você vai ter que fazer uma reta, ó, encostar o 30 lá no seno, ó. Fazer uma setinha. Qual o ponto que tá aqui, ó, nesse lugar? Tem como eu saber? Não tem. Eu sei que vai ser um número maior que 0 e menor que 1. Mas agora, que número que é que eu não sei, ó. Porque eu sei que varia de 0 a 1. Agora, qual que seria? Meio? 0,75? A gente não sabe. Então, o seno de 30, para eu saber, eu tenho que construir a tabela trigonométrica. Aí a gente diz na matemática que existem alguns arcos que são notáveis, ou seja, você tem que saber por obrigação. Então, quais são os arcos notáveis? O 30, 45 e o 60. Esse vocês têm que saber. Agora, me fala aqui, por favor, quanto que vale o seno de 20? Aí você não é obrigado a saber. Então, numa prova, quando eles cobram seno de 20, eles vão te dar o valor. Eles vão escrever você. Seno de 20 é 0, blá. Vai ser escrito. Agora, seno de 30, eles não têm obrigação de te informar. Você precisa saber porque são arcos notáveis. Beleza? Aí você tem que saber. Então, como que a gente constrói a tabela? Ó, 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Como a gente está trabalhando só com seno e cosseno, vamos focar no seno e cosseno. Aí você faz assim, ó. Começa 1, 2, 3. Divide tudo por 2 e coloca a raiz em cima. Eu não coloco a raiz de 1, porque raiz de 1 é o próprio 1. Aí, o seno não é o inverso do cosseno? Ou o cosseno não é o inverso do seno? Então, vocês vão fazer o contrário. Se você começou do 1, 2, 3, aí você vai começar do 3, 2, 1. Divide tudo por 2, coloca a raiz em cima. Então, eu sei que o seno de 30 vai valer quanto? 1 sobre 2. Só olhar na tabela. Entendeu? Mas e o cosseno de 30? Aí, vamos olhar aqui, ó. Cosseno de 30 vai ser aqui, ó. Onde que tá encostando aqui. Aqui, então, a gente achou que era 1 sobre 2, né? Nesse ponto. E aqui, qual que seria? Aí você vai ter que analisar aqui, cosseno de 30, vamos olhar. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que esse ponto vale raiz de 3 sobre 2. Entendeu?